Todos os homens cis erraram o preenchimento do formulário de cadastro na plataforma, Devemos respeitar a vivência daquela pessoa e tratá-la da forma correta. o que acaba privando pessoas trans de acesso a direitos Me fundamentais. chamo Maria Victoria e hoje nós vamos entender melhor um pouco sobre identidade de gênero. Olá, eu sou Thiago Oliveira, sou médico com residência em ginecologia e formação em reprodução assistida pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e me apresento mais uma vez porque, dada a importância que identificamos nesse tema, decidimos tornar essa aula pública. Se até mesmo os melhores profissionais de saúde têm alguma dificuldade em descrever sua identidade de gênero, significa que o assunto é pouco difundido, porque as pessoas não estão tendo acesso à informação sobre ele. Na prática, isso resulta em violações de direitos de pessoas trans. Pequenas adaptações do dia a dia, como formulários, documentos, sistemas de informação, ao não pensar a existência de pessoas trans, as priva de direitos fundamentais. Então, do meu lugar de fala, eu me comunico com você, profissional de saúde, para que entenda a importância de falar sobre esse assunto e qual pode ser a sua responsabilidade na mudança dessa realidade. Bom, então antes de iniciar a aprofundar o conteúdo em si, eu queria propor algumas reflexões que podem servir de pano de fundo para a gente traçar os detalhes da aula. Percebam que nessa imagem há duas pessoas se emprestando. Então, uma empresta à outra o seu mecanismo, o seu artefato, que a torna capaz de enxergar o mundo. Então, ela oferece o binóculo, mas também não dá esse binóculo, né? Então, ela se apropria desse binóculo, mas empresta para que a outra pessoa consiga enxergar o mundo sob o seu ponto de vista. Para que a pessoa entenda do que ela está falando ou entenda o que ela sente, enxergando a partir daquilo que ela é capaz de enxergar, a partir desses mecanismos, ou seja, da capacidade dela de perceber esses estímulos externos. Vê que nesses termos a gente sempre pensa na realidade do outro, mas a empatia é sobretudo saber que não é a sua realidade. É sentir a dor ou a realidade do outro como se fosse o outro, mas percebendo não ser, e por isso mesmo querendo agir sobre essa realidade. E aí uma notícia que eu gosto de usar também muito como pano de fundo dessa discussão, né? A expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos, metade da média nacional. Isso é uma notícia aí no Senado, né? É de 2017 essa notícia, mas os dados mais atuais, né, da ANTRA, por exemplo, falam de expectativas de vida ainda menores, se a gente considerar grupos específicos. Essa expectativa de vida equipara com a idade média. Então, não é só acesso a cuidados de doenças, é acesso à saúde. E acesso à saúde inclui emprego, renda, moradia, saneamento. Por que é importante falar sobre esse tema e qual é a sua responsabilidade em modificar essa realidade? Quantas pessoas trans você já atendeu no seu consultório? Ou atende? Ou melhor, quantas pessoas trans trabalham com você no mesmo ambiente de trabalho? Com quantas pessoas você divide? Quantas pessoas trans convivem no mesmo ambiente, no mesmo hospital, na mesma empresa que você atende? Quantas pessoas trans são suas amigas? Com quantas você já saiu para conversar, para tomar um café? Então, entender que as pessoas trans não fazem parte da sua realidade de vida mostra que talvez tenha uma responsabilidade sua de trazê-las para essa realidade também. Mais do que falar sobre pessoas trans, é preciso dar espaço para que elas falem sobre si. E aí, aproveitando que eu estou aqui, né, nesse momento falando numa aula que não será minha, eu queria ler esse trecho de Linda Alcoff. Mas quando se está falando sobre os outros, ou simplesmente tentando descrever a sua situação ou algum aspecto dela, talvez seja o que eu estava fazendo agora, pode-se também estar falando no lugar delas, isto é, falando por elas. A localização do locutor tem um impacto epistemicamente significativo nas reivindicações. Mas não é sempre que, quando os outros falam de mim ou por mim, o resultado é pior do que se eu estivesse falando. Às vezes precisamos de alguém que ocupe esse espaço e defenda a nossa causa. Ao mesmo tempo que minha voz se faz ser ouvida por profissionais como vocês que estão aí assistindo a aula, é importante que vocês se permitam ouvir o que essas pessoas têm a dizer.
Então, boa noite, meu nome é Maria Vitória, tá? Sou médica atuante aqui na cidade de São Paulo atualmente. E desde quando eu era uma acadêmica, eu gostava muito e comecei a fazer algumas palestras sobre os conceitos básicos LGBTQIAPN+, devido à minha luta contra a LGBTQIAPN+, fobia. Eu sempre coloco básicos entre aspas, porque eu não acho nada muito simples de compreender, e não acho básico, acho, na verdade, bem complexo, que a gente tem que gastar, né, uns ATP aí, nosso tic-teco, para realmente compreender a vivência dos nossos pacientes ou de amigos e pessoas que a gente vai conhecer ao longo da vida, que são integrantes do grupo, né, que está incluído dentro da sigla. Então, eu já tinha me apresentado, né, Maria Victoria Jorge Moreira Guiar, meu nome, mulher trans, transfeminina, uso os pronomes ela, dela. Sou heterossexual, afetiva e heterorromântica, médica e militante no combate à LGBTQIAPN+, né, fobia. Sempre, desde que eu fui numa palestra lá na cidade de Rondônia, eu coloco essa frase porque eu gostei, acho que ela realmente ela tem ali no fundo o que a gente precisa quando a gente começa a ler sobre diversidade de gênero, que é a gente não considerar nenhuma prática como imutável, mude e esteja pronto para mudar novamente. Não aceite verdade eterna, experimente. Porque no momento que a gente começa a estudar a diversidade, a gente vê que a nossa vivência é muito simples e que tem uma vivência muito complexa, diferente da nossa e que a gente nunca parou para pensar naquilo. E que a gente vê que o que era normal para a gente, na verdade, não é normal para todo mundo. E aí a gente tem que quebrar os nossos padrões, né, e realmente entender o que é o normal para outra pessoa. E que tudo isso é normal. E que, na verdade, só não era normal na nossa cabeça. Eu sempre falo, coloco isso, perguntando se as pessoas entenderam a minha descrição de quem eu sou. Quando eu falo que eu sou uma mulher trans, que eu sou uma mulher trans heterossexual, será que as pessoas entendem mesmo isso ou não? Ou tem ali uma carga de conceitos pré-concebidos da sociedade, não é em si. Então, se sim, beleza, tá ótimo, perfeito. E se não, a gente vai compreendendo ao longo do andar da aula. Vamos lá. Dentro desses primeiros conceitos, eu coloquei numa ordem que eu usei para entender. Né? Eu achei fácil, né, mais simples de entender nessa ordem que eu coloquei no slide, eu usei para mim, então eu tenho a impressão que vai ser fácil para as pessoas que forem iniciar esse estudo também. Sexo biológico, assim, não é um termo que eu mais gosto também de usar, mas é um termo que está nos locais onde a gente estuda e ele serve para a gente entender mais ou menos. Obviamente, sexo biológico, ele é um conceito que foi criado e que leva em consideração muitas coisas. Então, eu queria só ressaltar que a gente fala em sexo biológico e gênero designado, mas o sexo também é designado, né? Então, a gente seja no momento do nascimento, em que um profissional de saúde vai lá, observa um aspecto, né, um aspecto geralmente dos órgãos da parte genital e determina qual que é esse sexo, ou antes, numa ultrassonografia, em que uma imagem que sugere uma imagem de uma estrutura anatômica que pode ser o genital, determina também qual que é esse sexo, ou antes, eu que trabalho com reprodução assistida, vejo acontecer isso no momento do cariótipo, né, que se pode fazer de um blastocisto, você vê se há a presença do cromossomo Y ou não, e a partir daí um sexo já é designado. Sendo que em qualquer uma dessas etapas a gente só está vendo um aspecto do que a gente considera como sexo. Né? Então a gente não pode pensar que essa associação é tão óbvia assim, se por exemplo na maternidade o profissional de saúde vai ver a genitália, mas não vai ver o cromossomo. Se na biópsia embrionária a gente vai ver o cromossomo, mas não vai ver a partir dele o que vai se desenvolver do ponto de vista anatômico. Porque a gente tem, não necessariamente, uma associação entre o cromossomo Y e o pênis, que a gente sabe de variações anatômicas, então aí as pessoas intersexo para nos contar. Por quê? Quando você lê que uma pessoa de sexo biológico masculino, você tem ali, devido a um conceito da sociedade, colocado que é uma pessoa que nasceu XY com uma carga de testosterona maior do que o estrogênio e progesterona,
que tem um pênis, que tem testículo, que tem uma distribuição de pelos e de gordura típica do que a sociedade convencionou ser masculino, entendeu? E aí, a parte do sexo feminino seria as pessoas que têm XX, estrogênio, progesterona, vagina, útero, ovários, distribuição de pelos e gordura típica. Sexo biológico, eu confesso que eu acho, assim, realmente um conceito bem cis-heteronormativo, mas que a gente acaba usando para entender as outras questões. As pessoas endossexo é um termo só para realmente designar pessoas que são pessoas que cumprem todos esses pré-requisitos da sociedade, digamos assim. Então, uma pessoa endossexo masculina é como se fosse uma pessoa cis, tá bom? E dentro dessa parte do sexo biológico, nós temos as pessoas intersexo, não é? São as pessoas que têm algum tipo de variabilidade do desenvolvimento biológico, né? São estados biológicos atípicos em que a anatomia sexual reprodutiva não se enquadra nas definições do que é considerado típico masculino e feminino, né? Geralmente nos artigos científicos você vai ver a sigla DDS, que é Diversidade da Diferenciação de Sexo. E a gente não deve mais usar o termo hermafrodita, que era um termo usado antigamente, mas que as próprias pessoas intersexo já fizeram algum tipo de movimentação e falaram que realmente elas não se sentem confortáveis em usar o hermafrodita com eles. Eu vou tentar ir um pouquinho mais longe nessa discussão, Mavi, porque a gente tinha uma associação muito grande de termos como hermafrodita ou genitália atípica ou distúrbio do desenvolvimento com uma perspectiva binária da medicina e intervencionista, que se utilizava de tecnologias médicas para normalizar genitais e indivíduos. Então, a gente tem relatos assim, né, e aí um movimento todo de um grupo populacional, que são as pessoas intersexo, de evitar que isso aconteça, de a partir da perspectiva binária de que a genitália e os cromossomos e a repercussão da produção hormonal tem que se enquadrar nesses padrões determinados, né, que se englobam no endossexo, intervenções super precoces que muitas vezes não têm caráter funcional, não tem caráter vital, é puramente estético para atender às expectativas dos pais e dos médicos. Crianças eram mutiladas, literalmente, à medida em que sua genitália era normalizada, com perda de sensibilidade, sequelas funcionais. E, em seguida, quando essa cirurgia se associava, por exemplo, gonadectomias, que é retirada de ovário ou testículo, por terem constituições histológicas diferentes do esperado, para o mais comum, terapias de reposição hormonal já no início da adolescência. Então, veja bem, quando a demanda é identidade de gênero, a cirurgia tem que esperar 18, 21 anos, tem que ter autorização, tem que ter um acompanhamento de anos. A hormonização tem um termo de consentimento, tem uma série de riscos, mas quando o nascimento põe em xeque, quando a própria natureza põe em xeque o binarismo que a medicina se propõe a defender, aí a justificativa para você operar, para intervir precocemente, fazer uma cirurgia numa criança, que nem é capaz de responder por si, e seguida de uma hormonização para um gênero que ela também não é capaz de escolher. Então, a hormonização que se inicia na pré-adolescência, no início ou seria a puberdade, porque médicos e pais decidiram que precisavam normalizar aquele indivíduo dentro de suas perspectivas binaristas limitadas. Beleza. E eu deixo em negrito cromossomo genital e fenótipo, porque geralmente quando a pessoa fala em sexo biológico, ela só olha essas características. E geralmente é genitália, né? Eu até coloquei a genitália em maiúsculo, porque geralmente você nasce, se tem um pinto ali no meio das pernas, você é designado como do sexo masculino e você começa a ser tratado no masculino, nome masculino, você é o filho, e se verem uma vulva, uma vagina, acabam considerando como feminino e vai tudo rosa, vai tudo no menina, ela dela, porque é como se fosse a única característica analisada.
A partir do momento que você se desenvolve, que começa a ter alguma coisa diferente, aí que talvez eles vão investigar a questão dos hormônios, questão dos cromossomos e etc. O outro conceito, o segundo que eu usei, foi o gênero designado ao nascimento, que é como é o gênero que é atribuído a uma pessoa no momento do seu nascimento ou durante aquele processo da ultrassonografia, que vê um estudo e vê algo ali, né, um sinal ultrassonográfico que parece um pênis, e aí fala, não, mãe, você vai ter um menino. E aí que eles usam para fazer o chá de revelação, que também é um outro problema, levando em conta o seu sexo genital ou cromossomo, e aí a gente já cai na binaridade de gênero, que ou é menina ou é menino. Cadê as pessoas intersexo também, né? A identidade de gênero, eu gosto bastante da expressão de gênero, assim, que foi quando eu comecei a realmente a me identificar como uma mulher trans. A identidade de gênero é um conceito que é como cada pessoa se identifica em relação ao seu próprio gênero. É autodeclarado, então eu não falo que você é cis, eu não falo que você é trans, eu não falo que você é bi, eu não falo que você é de nenhuma outra, tipo, por exemplo, os DM. Cada pessoa se entende da forma que se enquadra. A questão da mulher trans, a mulher travesti, tudo isso são identidades de gênero e que cada pessoa vai falar o que ela se considera, porque é como cada pessoa se sente mais confortável. E aí nós temos, dentro da identidade de gênero, nós temos as identidades de gênero binárias e as identidades não binárias. A gente vai ver nesse fluxograma que eu gosto de usar e que eu vi no livro de um curso que eu fiz. E nós temos as identidades de gênero cis, as identidades de gênero trans. Cis é quando tem, digamos assim, uma congruência, por exemplo, você foi designado como menino e você se reconhece como menino. Então, você é um homem, um menino cis. Se você nasceu, te designaram o sexo designado ao nascimento, gênero. Te falaram que você é uma menina, e aí, ao longo do seu desenvolvimento, você é uma menina, você se considera uma menina, você é vista como uma mulher cis. É, uma mulher cis. Pessoas trans. Pessoas trans é quando, digamos, não tem essa congruência. Como assim? Eu nasci, viram um pinto e testículo, falaram que eu era um menino. Fui designado como menino, fui tratado como menino, eu era o filho da família, e ao longo do meu desenvolvimento, lá por volta dos 20 e poucos anos, eu me reconheci como uma mulher trans. Eu falava, não, a vivência feminina me cabia muito mais do que a que eu vivi masculina durante esses 20 anos. Então, né, eu sou uma mulher trans. E aí, o mesmo exemplo vale para o homem trans. E aí, dentro da vivência trans, nós temos realmente ainda as pessoas transbinárias e as não binárias. Eu queria reforçar um conceito que você colocou, que quando você descreveu. Então você colocou assim, depois de um tempo eu percebi que minha vivência caberia muito melhor numa expressão feminina de mulher trans do que na expressão masculina que eu vivia, né, na identidade masculina que eu vivenciava. E é isso, né? Cabia mais. A identidade de gênero é tão auto-identificação que é como uma digital, é individual, tem curvas próprias, tem nuances próprias, e por isso as próprias nomenclaturas podem ser divergentes. Então, até é importante conceituar isso, para que se alguma pessoa de alguma identidade não se identificar com a descrição que a gente acabou falando, opondo, também tem a percepção que a gente entende a importância de conceituar e posicionar socialmente aquela identidade, mas que as pessoas vão se identificar ou construir essa identidade de maneiras diferentes. Binárias são homens e mulheres trans. Eu sou uma mulher trans, acaba binária, né? Acaba que fica dentro do binômio. E nós temos as não binárias, que são aquelas pessoas trans, ou seja, são pessoas que não se reconhecem como o seu gênero designado ao nascimento, mas que elas também não se consideram nem homens e nem mulheres. Nós temos aí um conceito não binário, que nós vamos ver também outras denominações, que são as denominações não binárias. São muitas, são inúmeras, vou pontuar só algumas delas, obviamente. Tá? E aí aqui eu trouxe alguns conceitos só, né? O que é um homem transexual? Você está diante de um paciente, ele fala que ele é um homem trans. Então, você tem que saber o que é aquilo, né? Qual que é a carga que você vai encontrar, tanto na questão médica, quanto na questão psicológica, na questão hormonal. Você vai ter que entender o cuidado que você vai ter que ter com ele.
Então, um homem trans é um homem que foi atribuído ao nascimento, né, como do sexo feminino, e aí, a partir do seu reconhecimento do genital e ao longo do seu desenvolvimento, se reconheceu como homem. Mulher trans, mulher que foi atribuída ao sexo masculino ao nascimento, devido ao reconhecimento do genital, na maior parte das vezes, e ela se reconheceu como mulher ao longo do desenvolvimento. E o que são as pessoas não binárias? São pessoas que não se identificam nesse binômio de homem e mulher. Se considera algo que está entre esses dois, é como se fosse um terceiro gênero. Pessoas não binárias podem ou não se sentir mais à vontade e confortável usando a linguagem neutra, usando, né, os gêneros neutros e tudo, tirando a questão dos pronomes que definem algum tipo de gênero. Mas tem pessoas também não binárias que não têm essa questão, que usam um determinado pronome e basta você perguntar. Na dúvida de como chamar uma pessoa, você pergunta. Você não sai chamando ela pelo que você acha que ela se sente mais confortável, né? E dentro de uma consulta, isso é muito importante, porque no primeiro pronome errado que você falar com uma pessoa, ela já vai te desacreditar um pouco, ela já não vai querer voltar. Então, é muito importante que antes de você definir na sua cabeça um gênero, né, um pronome de tratamento para uma pessoa, você pergunte qual que ela se sente mais confortável. Lembrando que essa questão das pessoas não binárias pode ser tanto estática quanto flutuante. Pode ser uma pessoa que já se definiu como aquela identidade de gênero, mas pode ser uma pessoa que está se descobrindo ainda, e isso meio que dá uma flutuação. Por exemplo, eu, antes de falar que eu era uma mulher trans, eu acabei passando por um período de tempo que eu me reconhecia como um gênero fluido, porque eu vivia os dois gêneros de uma forma meio andrógena e eu ainda não estava ali com aquela certeza, né? E eu queria ter a certeza antes de bater o martelo, então eu vivi um período assim andrógeno, né? Que eu usava, sei lá, os dois tipos de roupa. Tinha dia que eu parecia mais uma mulher, tinha dia que eu parecia mais um menino na rua, né? De acordo com a conceituação do que é o masculino e do que é o feminino e com relação às roupas também. Trans, né? Mas que para eles não têm esse entendimento de trans, então eles acabam colocando um outro termo que talvez para a gente não vá ser tão aceito, tipo true spirits, dois espíritos. Não, na verdade eu tenho só um. Mas para eles, true spirits é como se designassem pessoas que são como eu, mulheres trans ou homens trans. Nós temos também andrógeno, gênero misto, né, que foi aquele período que eu falei que eu me reconheci como dessa forma naquele momento, ou seja, eu passei por um período de flutuação na minha identidade de gênero, que naquele momento eu me considerava como uma pessoa que se identifica com os dois, porque eu usava os dois pronomes, eu usava, né, os dois estilos ali, tinha os dois tipos de expressão de gênero, então acaba que eu ficava mista, assim, né? Então nem eu sabia direito mais ou menos como que eu era, mas eu estava passando por um período de flutuação. Tem pessoas que vivem a sua vida inteira sendo andrógenas, e elas gostam e se reconhecem dessa forma. É uma identidade de gênero não binária. Nós temos as pessoas bi, tri, pan e multigênero, são vivências de gênero, tá? Realmente não cabe a nós. E o gênero fluido, como eu já tinha falado, né, são variações na identidade de gênero, de acordo com um determinado período da vida. Nesse site, orientando.org, é um site que tem, se eu não me engano, todas as identidades de gênero, e ele explica cada uma e mostra a bandeira que representa cada uma. São muitas, às vezes você vai ver que a diferença de uma para outra é um detalhe, mas que é aquele detalhe que faz diferença. Então, não, se a gente parar lá para discutir essa heteronormatividade, a gente não termina. Bom, expressão de gênero é um conceito que a gente usa, né, como uma pessoa gosta de se expressar em um determinado momento e contexto em relação aos padrões sociais de gênero. Acaba que expressão de gênero realmente é um outro conceito, assim como o do sexo biológico, que pega a conceituação da sociedade do que é masculino e do que é feminino, né? Então, a gente tem uma expressão de gênero masculina, uma feminina, nós temos a andrógena, mas quando você vai analisar o que é,
realmente pega assim o que a sociedade considera como sendo masculino e o que a sociedade considera como sendo do feminino. E leva em conta a imagem do corpo, os cabelos, as roupas, os adornos que a pessoa usa, né, o tipo de acessório, a forma como a pessoa se mexe, a forma como a pessoa se comporta, como se movimenta, como ela fala, o tipo de comportamento e o nome. Né? Por exemplo, aqui um exemplo, um homem cis machão, digamos assim, na sociedade, que é o bem visto. E aí, quando a gente entra para um homem cis afeminado, por exemplo, mas que também é heterossexual, mas que a sociedade acha que ele tem uma expressão de gênero feminina, né? Que ele exerce uma feminilidade que não era para ele, digamos assim. Ou então uma mulher, quando ela decide cortar o cabelo curto, para muitas pessoas é um sinal de empoderamento, de força e de luta e de mulher forte. Mas para outras vai achar que é algo que está transformando aquela mulher numa figura mais masculina. E na verdade não é. Então, assim, a expressão de gênero, a gente fala, né? Eu falo que eu tenho uma expressão de gênero transfeminina, mas é porque a sociedade considera como feminino ter o cabelo grande, usar roupa que ela acha que é feminina, um top, um shortinho curto, digamos assim, um salto alto, uma saia. Então, é mais um conceito que a sociedade colocou, mas que a gente usa para entender a vivência de uma pessoa também. É exatamente o que você falou, porque vai variar de acordo com o momento que você está dentro da história, digamos assim, moda dos anos 90, moda dos anos 80, sei lá, modas pré-históricas, digamos assim. O país, digamos, onde você está, até em 2023, por exemplo. Agora, 2023, agora em maio, a gente usa um tipo de roupa aqui no Brasil, que talvez lá nos povos, sei lá, do Oriente Médio, não é assim. As mulheres de lá talvez não usem as mesmas roupas que a gente usa aqui, né? Os homens de lá talvez não usem as mesmas roupas que os homens daqui, mas que para lá tá tudo certo e que para cá tá tudo certo e que, tipo, né, só para ver essa questão da variabilidade da expressão de gênero masculino e feminina no mesmo ano, no mesmo momento histórico, mas em locais totalmente diferentes. A expressão de gênero, aí eu coloquei aqui, né? Pessoa trans feminina, que acaba sendo um termo guarda-chuva que a gente usa para indicar pessoas trans com uma expressão de gênero feminina. Geralmente mulheres trans, travestis, pessoas não binárias que gostam e têm um conforto em ter uma expressão de gênero feminina. Transmasculino, termo guarda-chuva, usado para indicar pessoas trans com uma expressão de gênero masculina. Ou seja, homens trans, pessoas não binárias com uma expressão masculina. E as travestis, o que são? Vamos lá. Travestis são pessoas trans femininas, né, que se identificam com a identidade de gênero travesti e desejam ser reconhecida como tal pela sociedade. Quando uma mulher travesti fala que ela é travesti, ela não está falando que ela é uma mulher trans. Ela está falando que ela é uma mulher travesti, porque elas lutam por esse lugar na sociedade. Qual lugar? Lugar de mulher travesti, entendeu? Elas têm essa luta delas de se reconhecerem como uma identidade de gênero, que elas são uma identidade de gênero. Mas que às vezes a sociedade fica tanto nessa questão do homem e da mulher trans, que aí não querem aceitar a pessoa, a mulher que se considera como travesti. É uma construção identitária brasileira, marginalizada. Você só vai encontrar o termo travesti aqui no Brasil, e marginalizada porque sofre esse tipo de represália na sociedade. Como eu já falei, a transfeminina, elas se consideram como mulheres e a gente usa o pronome de tratamento ela, dela. Tá? Você em nenhum momento você vai falar ou travesti, porque isso é uma violência total, tá bom? Matriarcas de muitas nações, esse corpo ancestral nunca precisou de aval pra existir. E hoje todos... Queria falar das travestis com respeito, admiração, gratidão, assim, né? Na década de 70, pessoas como eu, homens cis, gays, estavam no armário, escondidos com suas esposas, enquanto as travestis que atravessaram um movimento de abandono familiar, expulsão de casa, não conseguir emprego, ter a prostituição como única opção para sobrevivência, não como escolha,
porque nenhum outro espaço, nenhuma outra porta se abria, então elas estavam ali, com a cara para bater mesmo, né? Sendo vistas, né? Sendo marginalizadas socialmente, mas sendo procuradas. E a partir delas é que surgiram os direitos que a gente tem hoje. Então, se a gente tem cuidados de saúde voltados à população LGBTQIA+, especificamente, cuidados com o HIV, por exemplo, né, garantido pelo SUS, e até as próprias políticas relacionadas a mudanças corporais relacionadas ao gênero, nasceu da existência delas ser pautada e vista, né? Por mais que elas não tenham escolhido esse lugar de luta, algumas sim, foi o sacrifício da vida delas que trouxe a gente onde a gente tá. Então tem uma amiga, né, Beijo Nata, inclusive, que trouxe uma descrição que eu guardei assim muito interessante. Ela dizia que gostava de se colocar como uma mulher travesti. E eu fiz esse questionamento, mas por que mulher travesti? Tem muitas travestis que se colocam como um terceiro gênero, ou um gênero não binário. Ela dizia não, porque aquelas mulheres da década de 70, elas queriam se afirmar enquanto mulheres, e isso era negado socialmente. Elas eram pejorativamente colocadas no lugar de travestis e marginalizadas e violentadas. Mas, no fundo, muitas delas queriam ocupar o lugar social de mulher e não foram oportunizadas. Mas, graças a elas, hoje eu posso dizer que sou mulher. Isso a minha amiga falando. Então, eu posso dizer que sou mulher, eu quero dizer que sou uma mulher, mas eu quero continuar homenageando essas mulheres travestis que foram privadas desse direito. E toda uma história de luta e de ressignificação, assim, quando a gente vai falar dessa questão da denominação travesti, né, que as meninas usam. A expressão de gênero não necessariamente vai estar de acordo com os padrões de gênero, podendo ser fluida. Como assim? Eu sou uma mulher trans e nem por isso eu sou obrigada a ter uma expressão de gênero feminina. Ou seja, uma mulher trans, ela não precisa, tirar a barba, ela não precisa usar roupas de mulher, como a sociedade coloca, para ela ser considerada como uma mulher trans, né? Por exemplo, tem mulheres cis que têm um busto enorme, e se sentem bem com um busto enorme. E você, em nenhum momento, você vê chamando ela de homem. Então, por que uma mulher trans, que até se sente confortável de ainda estar com a sua barba, digamos assim, vai ser tratada como homem se ela não quiser tirar a barba, ou se ela não tiver condições de fazer uma depilação a laser e ela também não querer ficar se machucando, depilando todos os dias com gilete, né? Então, é isso que muitas vezes a sociedade ela briga muito, né? Eu estava até conversando com um amigo meu esses últimos dias e ele me questionou, porque visualmente um homem entrou no banheiro feminino e no momento que ele foi que aquela pessoa foi questionada, ela falou que ela era uma mulher trans. Só que visualmente a sociedade olha e fala que era um homem, porque tinha barba, o corpo era bem masculinizado ainda. E aí ele me perguntou assim, o que eu achava disso. E eu falei exatamente o que eu estou falando. Porque nem todo mundo tem condições ainda de fazer as mudanças corporais. Nós temos mulheres trans que já fizeram todos os procedimentos que elas queriam fazer e elas são mais passáveis na sociedade como mulheres, digamos assim. Mas também tem uma penca de mulheres trans e travestis que ainda não têm essa condição ou não sentem necessidade disso. E para elas está bem. Mas, obviamente, a sociedade vai colocar um empecilho no momento de tratá-la no pronome de tratamento correto e de tratá-la como uma mulher devido a essa característica que ela gosta ou que ela ainda não teve condição de abandonar, digamos assim. É interessante que a sociedade cobra, digamos assim, eu, como homem cis, tenho várias expressões, vários maneirismos afeminados. E a sociedade me cobra. Isso não é de homem, isso não é de homem, isso não é de homem. Tá bom, então eu sou mulher? Não, você não é mulher. Então, assim, o que eu sou? O que eu sou? Entendeu? O que eu sou? E é engraçado que a gente convive tá botando dificuldade, mas então me dê uma solução. O que eu sou, caceta? Não é? Por que sou?
E essa coisa do banheiro é interessante porque todo mundo convive bem com as orientações sexuais e afetivas no banheiro, né? Que talvez o que seria o que o incômodo, né? Vou um momento íntimo e tem uma pessoa com orientação sexual que me inclui, por exemplo, né? Aham. Tentando viajar para a cabeça cis hétero que questiona qualquer coisa em relação ao banheiro. E aí, porque a pessoa tem uma outra identidade, não pode entrar no banheiro? Porque, assim, sabe qual é a verdade disso aí? Sabe qual é a verdade? É que, na verdade, esses homens querem que a gente continue indo para o banheiro com eles. Eles não querem que a gente vá no banheiro feminino. É Não tipo é isso. preocupado com as mulheres, não. Eles Quero se querem que a gente vá aproveitar no da gente banheiro para ver a gente lá. Eu não duvido nada, sabia? Duvido também nada, viu? Duvido nada. E as mulheres? Ai, ai, beijinho no ombro. Horrível, gente, é sério. A gente ri assim e tenta brincar, mas se você for parar para pensar, é cruel, assim. É realmente uma violência que elas fazem porque não são elas que sofrem. A orientação afetivo-sexual também é um conceito que eu era meio leiga inicialmente com relação à orientação sexual, porque eu só falava sobre orientação sexual. Eu não abordava a questão da orientação física, orientação afetiva e da orientação romântica. E nesse curso que eu fiz, a gente abordou essas três temáticas e é muito interessante. Porque quando você fala de orientação, você está falando de uma questão relacionada a alguma atração e algum desejo. E essa atração e esse desejo, ela tem essas três vertentes. Tem a vertente física, sexual, né, que é aquela relacionada com você se excitar, de você ter desejo de ter prática sexual com aquela pessoa, carnal mesmo. Tem a questão da orientação afetiva, que é relação você a ter vontade de ter assim uma intimidade, uma troca de afetos, e isso a gente tem com família, isso a gente tem com amigos, isso a gente tem com colegas, não necessariamente uma pessoa que a gente quer levar para a cama, por exemplo. E a orientação romântica fala muito mais a respeito de coisas românticas mesmo, a questão do amor, da paixão, de um relacionamento duradouro, de você querer estar com aquela pessoa, assim, seguindo a sua vida, vivendo uma vida a dois, né? Tipo, de um relacionamento mesmo. E não só algo casual, digamos assim. Então, dentro da orientação sexual, né, a gente tem heterossexual. Nós temos aqui, tipo assim, um joguinho de prefixo e a palavra, né? Heterossexual, mas nós temos as pessoas heteroafetivas e heteroromânticas. E aí você só pega o significado do sexual, que é essa questão anterior, da atração física, afetiva, dessa parte de troca de afetos e de intimidade, que pode ser até de amizade, e romântico, que é essa questão de paixão e relacionamento. E você coloca essa parte do prefixo hétero, que a significância vai ser tipo no mesmo padrão, no processo de analogia. Por exemplo, heterossexual é uma pessoa que sente atração sexual por uma pessoa do gênero que é diferente do seu. Heteroafetivo é uma pessoa que sente uma atração para ter uma troca de afetos, uma intimidade com uma pessoa do gênero diferente do seu. Heteroromântica é a pessoa que sente uma atração romântica por uma pessoa do gênero diferente do seu. Tipo isso, entendeu? E aí, geralmente, as pessoas não conhecem a parte romântica e a parte afetiva, e aí fica só no sexual. Mas só para você saber que existe. E quando eu falo que eu sou uma mulher trans panafetiva e heteroromântica, você tem que estar ligado no significado. Eu vou explicar todas as partes do sexo, e aí depois eu explico essa parte dos outros, me usando como exemplo para ver se facilita lá para vocês. Tem um vídeo bem interessante da Maria Homem, que é uma psicanalista. Tem vários vídeos assim, que eu comecei a ver e me identificar. Nossa, alguém pensa assim também. É muito boa. Inclusive, depois dá uma olhada. Maria Homem, né? Maria Homem, quem foi que determinou que a pessoa que a gente vai se apaixonar, transar, viver junto, ter filho, tudo isso tem que ser a mesma pessoa? Que pessoa é essa no mundo pela qual a gente... Como que existe essa pessoa só no delírio do amor romântico, né? Que a pessoa que você quer viver junto o resto da vida é a pessoa que você sente mais tesão, é a pessoa com quem você quer ter filho porque você acha que ela vai ser um bom pai ou mãe. Então, assim, não existe essa pessoa no mundo. E quando as pessoas falam sobre hétero, o homossexual, as
pessoas têm o costume de falar que uma pessoa heterossexual é uma pessoa que gosta do gênero oposto. Só que não tem oposto. Porque quando você fala oposto, você está considerando uma binaridade que, na verdade, não existe. Você tem, para a gente falar sobre heterossexualidade, você está falando de gênero. Então, eu sou uma mulher trans. E quando eu falo que eu sou uma mulher trans heterossexual, eu estou falando que eu não quero ter, eu não tenho uma atração sexual por outra mulher. E essa outra mulher pode ser uma mulher cis ou uma mulher trans. Eu não sinto atração por mulheres cis, nem sinto atração sexual por mulheres trans. Não é? Eu sinto atração por uma figura de um gênero diferente do feminino. Não é? E isso pode ser um homem cis, um homem trans, todas aquelas não binárias, só não uma pessoa do mesmo gênero que eu, que no caso é o feminino. É que a E sociedade isso considerando cisnormativa, identidade de gênero, né? Não é considerando o gênero que foi designado ao nascimento. É considerando o gênero que a pessoa se identifica. é que a nossa cabeça formada cisnormativa faz essa associação óbvia entre sexo e gênero e acaba ficando muito genitalista, né? Parece que assim, eu falo, eu gosto de homem significa que eu gosto de pênis, e não necessariamente, né? Porque a Nossa, isso é muito masculinidade que cobrado atrai... comigo. Eu tenho um hater, que ele é um hater e um colega, porque ele tira várias dúvidas comigo, mas ele sempre volta para o mesmo ponto. Maria, você é uma mulher, mas você tem pinto. Eu não gostaria de sair com você, porque você tem pinto. Tipo, quando eu falo que eu quero sair com uma mulher, eu tô imaginando que ela vai ter uma vagina, não é? Então, tipo assim, eu falei, mas aí é um conceito que você tem errado na sua cabeça. E você gosta de todo o colocar. contexto, né? Tem todo um contexto que você se atrai pela pessoa, pela feminilidade, e você resume isso a um órgão. Exatamente. Tipo assim, nossa, estava super interessado em você, mas você tem um pinto. Isso é E cruel aí? demais. Você então não estava interessado nisso, você estava interessado na vagina que você imaginou que eu teria. Deve ser isso, eu não sei. E isso gira até em torno da dialética, que é essa coisa da disforia, né? Que a pessoa trans tem um incômodo com o corpo. Mas quem que gera esse incômodo, né? Se não uma pessoa que tem uma cabeça genitalista, né? Então. Quando uma pessoa trans vence essa batalha psicológica que a sociedade impõe sobre ela vive melhor com ela, mas ela continua sofrendo a pressão da sociedade. É igual eu falei, uma mulher trans que opta por continuar com barba, ela pode até viver de bem com ela mesma, mas ela pode ter certeza que ela vai sofrer preconceito perante a sociedade. Ela vai sofrer violência. Ela não pode ficar calada, mas ela sabe que ela vai sofrer. Né? Por exemplo, eu ainda não fiz procedimento estético, por exemplo, de feminilização facial, não tenho prótese de silicone e mamária. E vai ter pessoas que vai me cobrar e que vai me tratar no masculino e não faço o tratamento com fono ainda. Então, a minha voz é grossa ainda, bem mais grave. E vai ter pessoas que vai me denominar no masculino só por conta da minha voz. Outras vão me designar no masculino só, sei lá, por conta do tamanho do meu queixo, por conta da minha arquitetura de face. Só que, tipo assim, junta muitos fatores, porque eu conheço mulheres cis que também têm um rosto muito marcado. Conheço mulheres cis que também têm a voz muito grossa. Só que a sociedade não trata elas como homens ou no masculino. E aí eu comecei a me perguntar muito por que as pessoas me tratavam no masculino, sendo que tem mulheres cis que são, digamos, mais masculinas do que eu. Né? Na própria academia, eu já refleti muito sobre isso. Eu vejo na academia mulheres que têm, digamos, os membros superiores hoje em dia, atualmente, muito mais desenvolvidos que os meus. E eu nunca escutei ninguém tratando elas no masculino. Mas eu já escutei pessoas me tratando no masculino e usando a desculpa dos meus membros superiores, ou da falta de cintura, ou das ancas que não são tão largas, né? Uma pelve que não é ginecoide, digamos assim. E tem, né? Mas distribuição de corpo. Mulheres cis também têm um corpo maçã, digamos assim, e eu não vejo tratando ela no masculino. Então... É a velha lógica da opressão, né? Então, o opressor sempre a culpa a questão vítima, de oprimir, que é oprimir culpa a vítima pela violência. Então, eu Exato. te violentei porque você estava com roupa curta. Eu estou te chamando no feminino porque você não tem essa característica. Mas, na verdade,
são 1000 características envolvidas, e ele está tratando errado porque ele está sendo opressor e violento, né? Porque quer, entendeu? Porque quer. Eu comecei a tirar a conclusão que as pessoas muitas vezes são violentas no sentido de transfobia mesmo, porque elas querem. Não é porque elas são, sei lá, de baixa renda ou porque elas não estudaram, não tiveram estudo. Eu vejo pessoas sendo transfóbicas com doutorado e vejo pessoas que não estudaram nem alfabetização me tratando super bem no feminino. Continuando. Uma pessoa homossexual, uma pessoa que sente atração sexual por pessoa do mesmo gênero. Gay, geralmente é designado por um homem que é emocional, física e ou sexualmente atraído por outros homens. Lésbica, uma mulher que é emocional, física e ou sexualmente atraída por outras mulheres. Bissexual é uma pessoa que ela é emocional, física e sexualmente atraída por pessoas demais de um gênero. Quando a gente fala que uma pessoa é bissexual, a gente não está falando que aquela pessoa gosta de homem e de mulher. A gente está falando que ela gosta de pessoas de mais de um gênero. E a diferença do bissexual para o pan é porque o pansexual também gosta, né, também sente atraída por pessoas de mais de um gênero, só que independe a questão do gênero ou independe a questão de características físicas. A pessoa bi tem ainda uma predisposição a gostar de determinados tipos de características físicas de determinado gênero. Já as pessoas pans, elas não olham muito essa questão, elas não analisam essa questão de gênero e características físicas. Ela é como uma pessoa realmente que enxerga mais do que o exterior de uma pessoa, por exemplo. Ela conhece todos os tipos de pessoas, de todos os tipos de gênero e tanto faz a questão do gênero dela, como que aquela pessoa se identifica. Hoje eu me apresento como um homem cis pan, e aí, de novo, foi o lugar que eu encontrei das opções que me deram, que me cabia mais, né? Mas, pensando assim, a minha sexualidade, eu tenho 35 anos, foi construída na adolescência, enfim, sem ser apresentada a outra possibilidade que fosse ser homem, mulher, hétero ou homo. Então, isso tem um determinante, porque a sexualidade e essa atração tem determinantes sociais ali, né, no contexto. Então, eu não fui apresentado a possibilidade, por exemplo, de conviver e de me atrair por corpos trans. A gente é privado disso também para a sociedade cisnormativa. E aí, a partir do momento que você para pensar, poxa, mas por que não, se eu me sinto atraído pela masculinidade, por todo aquele contexto, eu estou sendo genitalista em atribuir isso a um pênis, por exemplo, né? E a própria mulher também. Então, eu acho que é uma falta de reflexão, e porque a gente constrói isso com o tempo e constrói sem a oportunidade de pensar sobre isso, quando não convive, né? Acho que hoje, quando eu atendo no consultório mesmo, quanto mais as gerações vão chegando mais jovens, então, quem chega com 18, 17 anos, dificilmente alguém se apresenta para mim como homo hétero. É muito interessante isso. Se apresenta, sempre se colocam por enquanto, hoje eu sou, amanhã não sei, ou eu estou aí, tanto faz. Então, acho que as gerações mais jovens estão se permitindo experimentar outras coisas, estão sendo apresentadas outras possibilidades de uma maneira mais frequente. Aí nós temos as pessoas assexuais, que são pessoas que sentem pouca ou nenhuma atração ou desejo sexual por outras pessoas. Todavia, ela pode ter algum tipo de atração afetiva e romântica e, por vezes, responder a estímulo sexual. Então, se engana quem pensa que as pessoas assexuais são pessoas que não transam, são pessoas que não têm uma vida sexual ativa ou que não têm condições de ter um relacionamento amoroso com uma outra pessoa. Elas só têm muito pouco ou nenhum tipo de atração com relação ao sexo, mas determinados estímulos ou determinada pessoa consegue fazer com que ela desenvolva algum tipo de relação sexual, seja para agradar ou seja porque realmente deu um estímulo e ela se sentiu à vontade naquele momento. Nós temos... Aí, essa daqui só são as outras denominações de orientações. Heteroromântico, homorromântico, birromântico, aromântico, parromântico, grey romântico, demi-romântico e lit-romântico. São várias. Naquele site do orientando.org, que está no outro slide, você tem todas essas lá e explicando exatamente como que é a vivência dessa pessoa. Por exemplo, grey romântico é uma pessoa que varia, que tem uma atração romântica sem ter tipo, um relacionamento romântico. Demi-romântico é a pessoa que tem aquela questão de se sentir atraída por uma pessoa, que
para desenvolver uma conexão emocional. E o lead romântico, uma atração romântica, mas que não deseja ter a reciprocidade daquela pessoa. Cara, é a vivência daquela pessoa. Ela falou que ela é lead romântico, né? Que ela se enquadrou naquilo porque ela sente uma atração romântica por uma pessoa e aquela pessoa pode nem ser recíproco com ela, mas ela é com aquela pessoa. Então, é como cada pessoa se identifica mesmo, né? A conjugalidade é só com relação aos relacionamentos afetivos, né? A vinculação entre duas pessoas é muito mais do que a soma de duas identidades. É a forma como o relacionamento se expressa para o próprio casal e para a sociedade em si. Nós temos os casais cis-trans, nós temos casais transcentrados, né? Casais cis-trans são pessoas cis se relacionando com pessoas trans, e casais transcentrados são casais compostos por duas pessoas trans. A heterossexualidade, depois que eu trouxe toda essa questão da identidade de gênero, expressão de gênero, orientação, eu falo sobre a cis-heteronormatividade, que é uma norma ou estrutura social que vai considerar como única possibilidade aceitável a questão da existência endossexual, foi o primeiro conceito lá no slide de sexo biológico, cisgênero, na identidade de gênero, e heterossexual no slide de orientação afetivo-sexual. E vai excluir, vai marginalizar todas as pessoas que fogem dessa regra que eles colocaram, né? A heterossexualidade é um conceito que leva muito à questão do binarismo de gênero e que geralmente não é o que, né, nós defendemos. Para as pessoas que defendem a cis-heteronormatividade, quem tem pênis é do sexo biológico masculino, tem a identidade de gênero homem, cis, tem uma expressão de gênero masculina e que a orientação sexual é que gosta de mulher. Para as pessoas cis-heteronormativas, se tem vulva, é feminino, é mulher, tem que se expressar de forma feminina e tem que gostar de homem. E nós temos outras identidades, que eu sempre gosto de trazer, que é para esclarecer algumas dúvidas. Por exemplo, o drag queen king é uma performance, na verdade, artística de uma expressão de gênero masculina, por mais que seja estereotipada e exagerada. E ela pode ser interpretada por qualquer tipo de artista, seja ela cis ou trans. Por que eu trouxe? Porque, por exemplo, eu já fui confundida com uma drag queen, porque eu sou uma mulher trans e para uma pessoa leiga que não, né, que não sabe de nada, ver eu maquiada, vai achar que é um homem que se vestiu como uma mulher. Por exemplo, isso aconteceu muito no começo da minha transição, tipo, da pessoa chegar para mim e perguntar qual que era o meu nome artístico. E eu não tenho nome artístico, eu não sou uma drag, eu não estou montada, sou uma mulher trans. Essa é a minha vivência. Drag queen, né, uma performance artística de uma expressão de gênero feminina, que também pode ser estereotipada e exagerada, pode ser interpretada por pessoas cis e por pessoas trans. Trouxe aqui só alguns exemplos de drags que eu gosto. Eu colocaria um exemplo aí, que é a Rita Von Hunt. Eu não sei se você conhece, ela grava uns vídeos bem interessantes, assim, discutindo sociedade. Adoro o vídeo dela. Maravilhoso. E aí ela tem um vídeo falando que todo mundo está fazendo drag. Eu até coloquei nos stories um dia desse da plataforma, vou tentar encaixar aqui na aula. Também é que tá todo mundo fazendo drag. É que a maioria das pessoas não entendeu. Mas quando você coloca o estetoscópio em volta do pescoço, o jaleco branco... Segura um lápis, assim, com esse blazerzinho. Você tá fazendo drag, na televisão. né? Isso é um drag. É você se colocar numa persona, um personagem. É você se montar para passar a imagem de algo. E aí nós temos só alguns termos que eu gosto de trazer, porque tem pessoas que realmente não conhecem. Que é transvestigênero, que é um termo que está se discutindo, né, com relação a ser um termo mais inclusivo, porque vai fundir a questão do termo transexual, questão do travesti, e vai terminar de uma forma neutra, que é o gênero, né? Então, transvestigênero. Acho bem interessante pautar essa ideia, porque justamente tem muita terminologia que a gente usa que nasceu, por exemplo, na medicina, né?
o travesti nasceu numa sociedade preconceituosa, o transexual nasceu numa medicina que atribui gênero e sexo à mesma coisa, e esse termo foi cunhado pela Erika Hilton e a Caroline Yara, né, que são duas pessoas que têm essa vivência e que acharam que esse nome se adequa à comunidade. Então, se a comunidade aceita esse nome, eu acho que talvez seja o mais correto, né, se os movimentos pautarem o uso desse termo, que ele seja predominante a ser usado, né. Acho que precisa só, talvez, ter mais espaço de discussão sobre isso. Ou de a medicina entender também que tem que sair um pouquinho da cena de definir os conceitos. Então, se eu fazer uma resolução do Conselho de Medicina, que é de 2009 agora, e você coloca aqueles conceitos que tem lá de o que é mulher trans e o que é travesti, sem consultar o que as travestis acham, aí a gente ainda fica nessa terminologia que choca às vezes. Então, eu assim, olho com muito carinho para esse termo aí, com vontade de dizer que é isso que tem que usar. Mas depende dos próprios movimentos, né? Se pautarem isso. Nós temos o termo questionando, que seria para designar pessoas que ainda não possuem suas definições próprias de identidade sexual e de gênero, mas que estão refletindo sobre, e que a gente tem que dar o espaço delas. Então, é um termo para designar essas pessoas que estão ainda se identificando, se questionando, se reconhecendo. Transição de gênero seria um termo que a gente usaria para colocar as ações para a questão de modificação corporal, seria o processo que eu estou passando no momento. Passabilidade é a possibilidade de uma pessoa ser socialmente reconhecida como aquele gênero, por exemplo, quando eu falo que determinada mulher trans ela é mais passável do que eu, provavelmente é porque ela conquistou características que a sociedade considera feminina, e aí já vai ver ela como uma mulher, né, de uma forma sem muita dificuldade. E às vezes comigo, que eu ainda tenho algumas características que a sociedade considera como masculina, talvez eu não seja tão passável assim, né? E talvez por isso que ainda pessoas erram meu pronome, ou queiram me tratar de uma forma errada e que eu tenho que ficar corrigindo mais vezes. Aquendar é o termo que a gente usa para designar sobre a ocultação peniana, né, e do saco escrotal. Binder é um termo que é uma faixa compressiva, né, que é para esconder a questão do volume mamário, para pessoas que se incomodam com o volume das suas mamas. E o Packer, que é uma prótese externa que tem um formato de pênis e de saco escrotal, num design assim, um pouco mais realista e, às vezes, adaptado de uma forma melhor do que um consolo, digamos assim, né, do que as pessoas consideram como um vibrador. Eu acho tão cruel só essa questão da passabilidade, assim, porque ela acaba colocando a expressão cis que se tem de arquétipos padrões do que é feminino e masculino como meta. Exato. E aí, assim, existe a beleza travesti, existe a beleza não binária, existe a beleza do que você vai ser. Então, a sociedade priva, por exemplo, a gente, né, a medicina, de fazer um bloqueio puberal. Tem 1000 entraves e questões relacionadas a isso. De ser em protocolo de pesquisa, ser no hospital, muitos grupos conservadores caem em cima, mas depois fica te cobrando características que você não tem, porque a testosterona agiu na puberdade. E algumas coisas não vão dar testosterona especificamente, mas ficam ali em relação à estrutura óssea e tudo. Então, te cobra, te deixa em perigo, porque muitas vezes o não ser passável gera mais insegurança, mais vulnerabilidade social, né, de violência e tudo. E porque gera também nos pacientes, assim, no dia a dia, nos usuários, aquela ideia de que tem que chegar até ali. E é um ali que nem existe, na verdade, porque ali é o ali do blogger do Instagram, que está cheio de edições e tudo. Então, eu estou usando testosterona há 5 anos, minha barba não está cheia ainda, mas por que precisa ser essa meta, né? Por que esse arquétipo estético? Assim, a minha mama não cresceu tanto. Putz, assim, todas as mamas serão diferentes. Acho que talvez tenha uma demanda mesmo da população de que cresce menos do que se a puberdade tivesse sido antes. Mas talvez se a gente conseguir um dia tirar essas metas, né, essas normativas, algumas pessoas conseguem, assim, de certa forma, mas eu acho que cai numa coisa também que você falou. Às vezes a pessoa está empoderada ali, não fala mais nada, mas a violência continua acontecendo. Então, pode não doer mais tanto, mas o soco está ali, né? Então, assim, existe, fica roxo ainda, e você vai em frente, mas a violência continua acontecendo, por culpa dessas metas de normalidade cis, assim, né? Isso mesmo.
E eu acho que foi isso da minha parte dos conceitos. Eu deixo o meu contato, né, por caso sempre quando dá aula, às vezes a pessoa fica com uma dúvida ou com vergonha de perguntar no momento, e aí quer perguntar no privado, então eu sempre deixo os meus contatos para enviar. Mas queria te agradecer muito, assim, muito. Tem tido um retorno muito grande, bom, assim, em relação a esse lugar onde as pessoas estão falando sobre si, assim, né? Bom, eu só vou fazer um comentário de resumo com esses slides, porque em todo lugar que você vai buscar de referência falando sobre gênero e sexualidade, vai ter um desenho, uma ilustração parecida com essa, em que coloca a localização que define, né, para tornar inteligível para pessoas cis o que é cada um dos conceitos que a gente debateu aqui. Né? Então, mostra, por exemplo, o sexo biológico, que a gente já discutiu que de biológico, na verdade, é um sexo que também é designado e que depende de múltiplas variáveis que não são observadas no momento de determiná-lo, como se fosse algo transitando entre masculino e o feminino. O que não está contemplado absolutamente em um desses extremos seria o intersexo. A orientação sexual colocou no coração, a questão do afeto, do interesse sexual, do desejo. Então estaria ali entre o homossexual e o heterossexual. Então também transita entre esses dois opostos, supostamente. E ali entre eles está a bissexualidade. A identidade de gênero ele colocou estrategicamente ali no cérebro, porque é daí a maneira que a pessoa se percebe, né? Como ela compreende a realidade que ela vive e de que maneira ela se enquadra naquela realidade. E também ali entre o homem e a mulher, né? Ele pelo menos coloca um arco-íris entre esses dois. Eu diria que a gente não se deve pensar entre esses dois opostos como se fosse branco e preto e no degradê no meio que a gente vai se enquadrar, porque eu acho que é muito mais cíclico, é muito mais espectral e talvez se pareça muito mais com um espectro mesmo de possibilidades em que se cruzam identidade e orientações e que mudam com o tempo, com o contexto histórico ou entre as culturas, do dia para a noite, dependendo de quem for. Então, eu só sugiro a reflexão se é possível, né, enquadrar alguém nesses extremos e em que lugar você estaria, se você fosse pensar de fato o que se nossa cultura hoje prega em relação a cada identidade.